Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Meu nome é Joel, eu sou franqueado de uma escola de idiomas, né, da KNN Idiomas. Fui convidado aí pelo nosso amigo Luiz, né, para esse projeto Guinada. Prontamente aceitei, né, sem entender muito bem ainda o que era o projeto, porque vindo do Luiz eu tinha certeza que seria algo bom, né, algo proveitoso, né, uma vez que eu conheço aí um pouco da história do Luiz, né, a gente tem uma amizade aí de alguns anos e me sinto muito feliz, né, lisonjeado de poder participar desse projeto. Podendo contribuir e também, né, absorver as informações, absorver um pouco do know-how, da experiência de todos os componentes aí desse projeto. Vamos lá, então falando um pouco de mim, eu tenho 31 anos, sou natural de Araruama, porém morei 11 anos na capital. E atualmente eu moro na cidade de Três Rios, né? Aqui na cidade, no setor sul fluminense, né? Falando do projeto, né? Quando o Luiz comentou comigo a respeito do projeto Guinada, né? Onde ele me explicou qual era o intuito e como deveria ser planejado, né, esse momento aqui, eu me peguei refletindo porque eu nunca tinha sido indagado. Na verdade, nunca parei para refletir sobre o momento da minha vida que eu dei um boom, né, uma guinada, né, o que me fez alavancar, o que me fez, né, dar aquele sprint. E foi bem legal pensar sobre isso, né? Porque eu cheguei numa concepção que a gente tem vários momentos de guinadas, né? Algumas mais importantes do que outras. E eu acredito sim, né? Que houve um momento, né, da minha vida que eu tive uma guinada que eu uso constantemente na minha vida, né, no meu hoje. Então, por isso eu vou contar essa guinada aí. Bom, como eu falei, eu me mudei para a capital, né, quando eu tinha 16 anos. E quando eu fiz 20 anos, eu me mudei para o bairro de Olaria, né? Então eu ainda não tinha muito convívio, né, com a questão do comércio, né, aquela agitação da capital, mas eu procurei me informar como que eu poderia me colocar no mercado, né? E as pessoas falavam que eu tinha que imprimir currículos e ir lá nas empresas, né, para poder, né, colocar lá, oferecer meu trabalho, enfim. Só que eu não tinha nenhuma formação. Na verdade, tinha uma formação como técnico em automação industrial, mas não consegui emprego nessa área. Então, o que eu fiz? Eu imprimi um pouco mais lá de 200 currículos, escolhi um dia, a segunda-feira, né? E eu fui para Rio Branco, para o centro, entregar currículos, né? Mas propriamente falando na Rio Branco. Então, eu escolhi a parte da manhã para entregar ali na parte ímpar e a parte da tarde vim entregando na parte par. Naquela época os jornais, né, o Jornal Dia, o Extra, tinha um mapazinho das empresas, né, que estavam aceitando, né, currículos. Beleza, então em uma das empresas que me ligaram foi uma empresa, né, a qual eu fiz parte durante 8 anos, chama-se Uptime, é uma escola de inglês, né? Então eu já atuo nesse segmento há 11 anos. E o momento dessa minha guinada que eu quero contar foi dentro dessa empresa, né? Eu sou muito grato, né, por ter trabalhado nessa empresa, né? Porque realmente eu desenvolvi muito profissionalmente falando, né?
lá. Digo isso porque na Uptime eu não sei se ainda funciona assim, mas até então existia um projeto de ascensão profissional muito agressivo, né? Então logo eu lembro que na minha entrevista inicial foi explicado todo o processo, né, da empresa, como era o trabalho, e na parte final, onde era explicado os ganhos, também era explicado o projeto de carreira. Eu achei aquilo muito interessante porque eu nunca tinha visto aquilo, né? E confesso que hoje eu também não vejo muito, onde já era explicado o que tinha que se fazer para poder ascender dentro da empresa, né, através de números, né? Então isso me chamou muita atenção, porque eu nunca fui um cara tão carismático. Hoje pode parecer que não, mas na época eu não era nada comunicativo, não sabia me articular muito bem. Então, para mim, né, foi um desafio muito grande. E saber que eu poderia crescer, né, naquela empresa através de números me trouxe uma perspectiva, né, me trouxe uma esperança. Eu fiquei bem desconfiado no início, porque me falaram que eu poderia ser diretor, que eu poderia ser franqueado simplesmente batendo metas. Mas eu pensei, bom, não tenho nada a perder, por que não tentar, né? Enfim, então segui. Lembro também de um ponto muito importante, né? Usava-se um discurso de que a contratação era somente para pessoas que tinham vontade mesmo de crescer, embora seja um clichê, mas era muito real, porque as pessoas que atuavam na área comercial só tinham 1 ano para poder atingir o cargo de gerência, que era o primeiro nível de um cargo executivo dentro da empresa. E isso de fato acontecia, né? Eu vi algumas pessoas não conseguindo atingir esse cargo dentro do período de 1 ano e serem desligadas. Legal, então eu fui trabalhando, né? Fui aprendendo, fui batendo as minhas metas, fui acreditando, porque eu vi que bastava eu bater aquelas metas que eu realmente já atingi o cargo, eu não precisava ser carismático, não precisava fazer aquela politicagem, né? Embora ser carismático, ser persuasivo, etc., fosse importante para o meu processo de vendas, né? Mas para o processo de ascensão profissional não era importante. Então eu passei a crer nisso porque eu já estava vivendo isso, né? E vendo outras pessoas também crescendo. Um cargo antes de um profissional lá atingir, né, essa gerência, o cargo executivo, existia uma meta que era muito desafiadora, né? O nome dado era cota. Essa cota, na verdade, era dividida em 8 semanas, ou seja, 2 meses, onde tinha que se cumprir um número sem falhar. Caso fosse falhado em alguma semana, você perdia toda a cota. E eu lembro muito bem que tinha que fazer 6 matrículas, né? Durante o primeiro mês, 6, 6, 6, 6. Depois tinha que fazer 7, 7, 8 e 10. Então, era realmente um processo bem desafiador. E eu acredito sim que meu processo de guinada foi nessa época. Por quê? Né? Porque foram 2 meses vivendo sob uma pressão extremamente selvagem, né? Sem o direito de falhar. É um tempo muito grande para você viver sob pressão. Então, durante esse período, eu aprendi muito, né? A ter muito equilíbrio emocional, a não desistir nunca, né? Por muitas das vezes eu achava que eu não iria conseguir, né? Porque por muitas das vezes eu estava lá no domingo, faltando 5 matrículas para poder fazer, e eu falava, cara, quem que eu vou matricular mais? Eu vou falar com quem? Eu vou ligar para quem no domingo? Como é que eu falo com as pessoas, né?
E foi um momento de muita quebra de paradigma, né? De ligar para as pessoas altas horas da noite, trabalhar sábado, domingo, feriado. Nessa época que eu venci essa cota foi em uma época de carnaval, por incrível que pareça. Então, assim, as pessoas não estavam pensando em se matricular numa escola de inglês. E eu lembro que em uma das semanas, né, eu estava numa sexta-feira, faltando talvez 4 ou 5 matrículas para poder fazer, eu desesperado, porque eu não tinha mais números para quem ligar. E eu falei, cara, eu não cheguei até aqui para poder perder. E aí eu peguei, a gente tinha que trabalhar social, né? Arregacei minhas mangas literalmente, fui lá pro saudoso bloco da Bola Preta, e fui atrás do meu objetivo, né? Comecei a abordar as pessoas no início bem travado, mas eu depois perdi a vergonha e fiquei pensando, poxa, eu não cheguei aqui à toa, caso eu consiga bater isso, eu vou ter algo melhor na minha vida. Então, esse momento foi um momento de guinada muito grande para mim, né? Por quê? Porque hoje, todas as vezes que eu passo algum tipo de dificuldade, né? Eu lembro de muitas coisas que me foi acomedida naquela época, né? Sem falar que houve ali um divisor de águas, né? Quando eu passei, eu me tornei, né, gerente da empresa, eu passei por um outro processo que era a formação de pessoas, né? E hoje é o que eu mais faço, formar pessoas, que talvez seja um dos trabalhos mais complexos, né, do mundo, né? Que é você formar alguém. Você incutir, né, uma mentalidade naquela pessoa, fazer com que ela acredite, fazer com que ela aprenda aquilo e que ela realmente execute depois, né, de uma maneira legal. Então, sim, esse momento foi um momento de uma guinada muito grande, né? Então é isso, galera. Realmente isso na minha vida hoje faz muita diferença, né? Eu continuo trabalhando com escola de idiomas, né? Hoje como franqueado eu tenho outros desafios, talvez maiores, né? Porque quem aí é dono de empresa sabe o quanto é difícil ser empresário nesse país. E por muitas das vezes eu olho para o lado e penso, caramba, como eu vou resolver isso, né? Por muitas das vezes já passo por essa situação às vezes, de colocar as contas na mesa e comparar. Eu tenho isso, eu preciso pagar isso, mas a conta não está batendo, né? A gente usa essa expressão aí, né? Esse clichê, a conta não está batendo, e aí eu lembro, cara, mas naquela ocasião eu também não tinha de onde tirar e tirei. E eu vou lá, vou pra rua, vou fazer o trabalho e as coisas acabam acontecendo, né? Então, eu utilizo isso para vários segmentos da minha vida. Então, essa é a minha guinada, pessoal. Espero que tenha servido aí de reflexão para vocês também, de motivação, de incentivo. E é isso. Luiz, tá entregue, abri meu coração, espero que tenha sido legal. Valeu, galera, grande abraço para vocês, fiquem com Deus.